Olá, estamos iniciando o nosso quarto PodTake. Inclusive hoje o nosso tema é bem interessante, que é sobre efeitos. E esse PodTake vai ser bem prático, eu vou estar exemplificando alguns dos principais efeitos que vai fazer toda a diferença na sua captação de áudio, na sua produção musical ou audiovisual. Então, vamos lá. O primeiro efeito é o efeito Lo-Fi. É um efeito muito característico, inclusive em alguns trechos de músicas e até mesmo em algumas partes de diálogos que queiram dar bastante ênfase. Inclusive é um efeito que é muito utilizado às vezes em alguns vídeos, por exemplo, que viraliza no TikTok, que faz uma voz meio um pouco diferente. É claro que existem alguns efeitos que a voz fica bem mais grave e tem outros efeitos que a voz fica bem aguda. E esse efeito ele é um pouquinho diferente dessas duas ramificações, né? Que é um efeito meio radiofônico, meio alto-falante, daqueles bem antigos. É algo bem, vamos dizer, bem vintage mesmo. E eu vou estar exemplificando ele agora. Vamos lá? Então esse é o efeito Lo-Fi. É um efeito que é meio de megafone. É o carro da pamonha, né? Então ele é um efeito que é muito legal para que você queira destacar alguma parte da sua música, da sua canção. Inclusive aqui no estúdio. Bastante sorrisos, porque ele é um efeito muito interessante, muito legal. Inclusive esse microfone que eu estou utilizando, eu não estou utilizando nenhum processamento de efeito, já é um microfone característico da Audiobox. Inclusive abraço pro Mafra, né, pro Felipe Mafra, que produz à mão esses microfones. Ele é incrível. Então esse é o efeito Lo-Fi. Então sempre quando quiser essa característica é esse efeito. Então vamos lá para os próximos efeitos. O outro efeito que é muito importante é o reverb. O que é o reverb? Reverb nada mais é do que, como o próprio nome fala, reverberação, reflexões. De uma forma muito prática, ele simula ambientes, ele simula locais, lugares. Por exemplo, uma igreja, uma catedral daquelas góticas bem antigas, ela vai ter uma característica de acústica própria, como uma caverna, como um imóvel que você vai alugar e entra, como eu falei lá no primeiro podcast, quanto a essa questão da acústica. E o reverb ele é um efeito muito importante justamente quando você quer dar a sensação de profundidade na sua produção. É claro que nós temos vários tipos de reverb. Nós temos o plate, chamber, hall, enfim, né? vários reverbs, sem falar dos simuladores de ambiente, que também são infinitos, porque nós temos vários lugares. Então, da mesma forma, é o efeito. Eu vou simular agora um efeito de reverb na minha voz e também com o efeito Lo-Fi com reverb. Então vamos lá. Agora eu adicionei o efeito de reverb na minha voz, efeito de reverb na minha voz, efeito de reverb na minha voz. Agora eu vou colocar o panorama que nós vimos no podcast passado com reverb na minha voz. Olha só. L, R e agora com reverb. Agora eu vou utilizar o efeito Lo-Fi com reverb. Vamos lá? Minha voz, novamente, agora com reverb. Com reverb. Olha o carro, olha o carro, olha o carro da pamonha passando em frente à sua casa. Olha só, gente, que interessante. Minha voz com Lo-Fi e com reverb. Agora com panorama, LR. Foi falado no nosso podcast anterior. Inclusive, para você que ainda não viu, vai lá no nosso terceiro podcast sobre ferramentas de edição. E é isso. E vamos para o nosso próximo efeito. Nós temos também o efeito de delay, que nada mais é do que repetições. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui agora com a minha voz com delay. E foi. Agora o efeito de delay, olha só, delay, minha voz agora com delay, olha só que interessante, o quanto que esse efeito ele é interessante, ele é muito legal.
E o delay ele tem uma função muito importante, que é justamente uma técnica que nós chamamos de delay invisível. Geralmente muito utilizado em músicas que de certa forma vai existir pequenas repetições, porém nós não percebemos, mas ela está lá. Isso gerando também uma certa profundidade e camada, que nós fazemos isso através de um processo técnico chamado de efeito paralelo, que é quando duplicamos o canal e colocamos o delay apenas para dar camada. Então ele está lá, mas a gente não consegue ouvir de tal forma que venha a influenciar a parte direta do áudio, e que dá um efeito muito interessante, que sem dúvidas hoje 98% das captações de voz nós utilizamos o delay na mixagem. E agora nós iremos falar do último efeito, sem dúvidas é um efeito de dinâmica muito importante, que também é usado em 100% de toda a produção em si, né, no processo de mixagem, que é o compressor. O que é um compressor? Nada mais é do que um controle de volume automático. Claro que nós temos vários tipos de compressor. Nós temos o FET, o Varimu, o óptico, enfim, nós temos o VCA, que é um compressor que ele é controlado por voltagem, que é um dos compressores mais comuns, né, e mais em conta que nós temos. E nós temos, no caso do compressor que é valvulado, que ele já é para coloração, o óptico, que é um compressor mais lento, e nós temos o FET, que é um compressor super, hiper, mega rápido, que é muito utilizado em instrumentos percussivos. Mas nesse caso, nós iremos falar sobre o VCA, que é um compressor muito legal. Ele tem alguns parâmetros, e o principal que você deve dominar é o threshold. O que significa isso? Que é quando e o ponto que ele vai passar a atuar. É claro que nós temos o ataque, que é o tempo que ele leva para ativar, e o release, o tempo que ele leva para desativar. E temos também o ratio, né, que vai estar escrito ratio, né? né? O ratio, que nada mais é do que a taxa que ele vai comprimir. Quer dizer o que? A taxa que ele vai limitar. Então esses são alguns parâmetros importantes com relação ao compressor. Eu vou exemplificar, tá? Aqui a utilização do compressor. Então eu vou falar de uma forma mais alta. Agora sem o compressor. Perdão, com o compressor agora. Com o compressor. Então você vai perceber a diferença de intensidade. Então esses foram os efeitos muito importantes na sua para você utilizar na sua produção musical. Espero que tenha gostado. Foi um podcast mais prático, e vamos para o próximo episódio.